Bom dia, meu querido amigo irmão. Bom dia, minha querida amiga irmã. Bom dia, querido e querida jovem. Como vocês estão? Graças a Deus, mais uma manhã nós estamos aqui, encorajados, entusiasmados, cheios de gratidão diante de Deus, por mais este privilégio de estarmos aqui contando mais esse dia na presença do Senhor, desfrutando dessa misericórdia, né? De dia a dia estarmos aqui sendo alcançados pela graça do Senhor, essa graça que tem se apresentado salvadora para a vida de cada um de nós. Nós podemos declarar com toda a propriedade que debaixo da misericórdia e da graça do Senhor, nós somos produtos da sua graça. O apóstolo Paulo, ele teve este privilégio de declarar que a graça do Senhor que alcançou a sua vida e o seu coração, ela não se tornou vã. E nós falamos profeticamente sobre a sua vida e sobre a nossa vida também, meu querido amigo irmão, querida amiga irmã, querido e querida jovem, que essa graça também não tem se tornado vã na nossa vida. Graças a Deus, o apóstolo Paulo, ele tinha clareza que o estilo de vida que ele vivia não era o estilo de vida que ele mesmo confeccionava, mas ele declarou: não eu, mas a graça de Deus comigo. E nós estamos aqui também juntamente para darmos esse testemunho. Não é nós mesmos, humanamente, que confeccionamos isto, esse estilo de vida, mas é a graça de Deus conosco. Louve a Deus, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido, querida jovem. Louve a Deus pela graça de Deus hoje ser presente na sua vida e está dando forma ao seu viver. Nós estamos aqui cheios de responsabilidade, tomando a palavra de Deus como norte para a nossa vida. E nós chegamos em Gênesis capítulo 2, versículo 17, onde ali o Senhor deu uma ordem para que o homem comesse de todas as árvores do jardim, mas que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comesse, o homem certamente morreria. E nós estamos falando, né? Existe entre nós e o Senhor, existe uma distância que nós precisamos percorrer, é a distância da obediência. Manda quem pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O Senhor, ele deu uma ordem e nós estamos aqui anelosos de desfrutar das bênçãos da obediência, porque nós vamos falar sobre a desobediência e nós vamos falar da desgraça que foi quando o homem ele não obedeceu a Deus. E nós estamos aqui batendo nessa tecla e nós estamos aqui cheios de encargos de falarmos, deixarmos claro que o Espírito Santo de Deus possa estar deixando claro para nós os benefícios e as bênçãos decorrentes da obediência. No áudio passado nós falamos, né, que esse estado de obediência, além de nos abençoar espiritualmente, nós somos pessoas resolvidas espiritualmente por permitirmos que o Espírito Santo de Deus torne o nosso coração obediente. Nós ainda colheremos benefício na nossa humanidade, na nossa pessoa. A promessa do Senhor é que nós seremos exaltados sobre todas as nações. Ou seja, aquele que é obediente a Deus, os benefícios da obediência, as bênçãos da obediência, ela muda o nosso corpo humano, nosso ser humano. As bênçãos da obediência
fazem com que nós existamos nessa terra como um ser humano notável, porque quando nós aplicamos o nosso coração em sermos obedientes, a nossa maneira de pensar, as nossas decisões e as nossas maneiras de nos emocionarmos, elas fazem com que o nosso ser ele exista nessa terra, ele funcione adequadamente. O ser humano ele foi criado de uma maneira perfeita e bela, conforme a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. Nós somos o suprassumo da criação de Deus. E nós vemos que nós temos este privilégio de fazermos a diferença nessa terra. E nós faremos a diferença nessa terra quando nós funcionarmos adequadamente, nós existirmos nessa terra como um ser humano, de fato, tal qual ele é. E o ser humano, de fato, tal qual ele é uma autoridade nessa terra. E nós estamos falando aqui que essa autoridade, esse direito de existir, né, de uma maneira espontânea nessa terra como autoridade de Deus, aqui o texto de Deuteronômio 28 está mostrando para nós. A fonte que um ser humano normal bebe dela é a fonte da obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus, nós recebemos cura na nossa humanidade. E quando nós somos curados na nossa pessoa, nós nos tornamos uma autoridade. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. É muito normal o ser humano criado dessa maneira perfeita e bela, ele ser uma autoridade nesta terra. Graças a Deus nós falamos, né? Nós falamos esse texto que está em Romanos, né? Graças a Deus. Nós vimos esse texto de Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 13. Não, mas nós falamos o versículo 7, olha só. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Olha só, aqui fala dessas classes de pessoas que foram constituídas em autoridades por Deus para se tornarem a quem nós devemos subserviência. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, aos nossos governantes, né, aos legisladores, aos administradores, às autoridades administrativas. Essas pessoas são autoridades constituídas por Deus. Mas nós estamos chamando a atenção para o final desse versículo, olha só. A quem respeito, respeito. Ou seja, a quem é digno de respeito também é uma autoridade constituída por Deus. Aquela pessoa que é digna de respeito, ele só alcançou esse estágio porque ele foi uma autoridade constituída por Deus. A quem honra, honra. Existem pessoas nessa terra que são dignas de honra. E esses dignos de honra são aquelas pessoas que foram constituídas em autoridades por Deus. E o texto fala claro aqui, né, que o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E esse estado de ser exaltado por Deus, o texto deixou claro, é porque nós somos obedientes. Nós estamos insistindo nessa porção da palavra de Deus e entendemos que estamos sendo repetitivos,
Mas nós estamos fazendo isso, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido e querida jovem, com muito temor diante de Deus. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, mas o Senhor exaltará alguns de seus filhos e outros não? Nós somos pais, nós temos o desejo de exaltar alguns de nossos filhos e outros filhos não? Nós temos planos apenas para alguns de nossos filhos? Ou os planos que nós, como pais, temos são para os nossos filhos? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O Senhor, Ele quer exaltar algumas pessoas. É isso que nós, não é isso que nós temos percebido deste Deus amoroso, que o mínimo que esse Deus fez foi nos dar Jesus Cristo. E quando Deus ele nos deu Jesus Cristo, ele definiu a nossa eternidade. A palavra de Deus deixa claro que Cristo em vós é a esperança da glória. Ou seja, nós queremos, diante dessa realidade, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido e querida jovem, declarar e profetizar sobre a sua vida. Deus tem planos de paz para todos. Deus tem pensamentos mais altos, é para a vida de todos. Os pensamentos mais altos e os planos de paz são para a vida de todos. Mas aqui apareceu um povo que é exaltado por Deus. E nós estamos falando com muito temor e tremor que esse estado de exaltação, ele não é uma bênção para apenas alguns. O desejo de Deus é que nós sejamos exaltados sobre todas as nações da terra. E esse estado de exaltação, nós insistimos, a fonte dele é o nosso estado de obediência. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós recebemos o benefício no nosso corpo humano. Quando nós entramos para esse caminho de vivermos em obediência, o nosso corpo humano ele é abençoado. Esse estado de obediência, ele resolve a nossa espiritualidade. Nós passamos a ter um relacionamento genuíno, orgânico, nós falamos. O nosso relacionamento com Deus agora não é esse relacionamento de um que fala e o outro que obedece. O nosso relacionamento é orgânico. Aquele que está falando comigo para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente eu vou morrer, é aquele que me ama, é aquele que tem pensamentos de paz para a minha vida, tem planos de paz e pensamentos mais altos. Por isso que ele está falando comigo. Hoje, entre nós e Deus, existe a sua palavra. Para nos relacionarmos com Deus, ele deixou a sua palavra. E essa distância, ela é percorrida por meio desse espírito de obediência. E graças a Deus que o que está no coração daquele que obedece, que se relaciona com Deus e aplicando o seu coração em ser obediente. Olha só, Efésios capítulo 5, versículo 15 fala assim: Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que está no coração desse ser, deste ser humano, este ser humaninho incrível? O que está no coração dele? Quando ele aplica o seu coração em ser obediente a Deus, estar em ver prudentemente como andais.
Por que agora nós nos aproximamos de Deus e entre nós e Deus existe a sua palavra? E por que nós consideramos hoje a palavra de Deus? Porque nós queremos ver prudentemente como nós temos andado. O que tem na minha vida que é essa necessidade? Quais são as minhas atitudes? Como eu tenho me portado que eu não tenho sido, não está debaixo de um espírito de sabedoria? A palavra de Deus fala que o Senhor, ele já nos abençoou com esse espírito, e um dos aspectos do espírito que Deus abençoou a cada um de nós é o espírito de sabedoria. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós estamos falando de obediência. Ver prudentemente como nós estamos andando é obediência. A palavra de Deus manda nós vermos. Marido, como tem sido a minha postura dentro do meu casamento? Eu tenho andado prudentemente? Como eu tenho me portado diante dos meus filhos? Eu tenho andado prudentemente? Como é o meu relacionamento com a sociedade? Eu tenho andado prudentemente? Eu tenho sido sábio dentro do meu casamento como marido, como esposa? Eu tenho sido sábio como um pai, como uma mãe para os meus filhos? Eu tenho sido sábio com os meus amigos, com as pessoas com quem nós relacionamos? E isso está dentro desse espírito de obediência. Então, quando nós consideramos a nossa maneira de ser, a maneira como nós nos portamos, primeiramente diante de Deus e diante dos homens, quando nós nos preocupamos com essa questão, quando nós nos importamos se, se a nossa maneira de existir ela está agradando a Deus, ela está agradando a nossa família, ela está sendo adequada na sociedade. Quando nós temos essa preocupação, quer dizer que nós nos tornamos uns filhos obedientes de Deus. Nós nos tornamos filhos obedientes. Agora, o que nós temos batido na tecla e insistido é isso. Esse estado, essa maneira de se preocupar, como nós temos nos portado diante das pessoas, essa maneira esse desejo de querer existir prudentemente aqui nessa terra, sendo permitindo, né, que esse espírito de sermos sinceros e inculpáveis filhos de Deus, ele habita o nosso coração, ele nos possui. Essa maneira de portar, essa preocupação de sermos bênçãos em nossas vidas e sermos bênçãos na vida uns dos outros, esse estilo de vida, ele faz com que nós sejamos autoridade. Porque tudo aquilo que nós oferecemos, nós passamos a ter o direito de recebermos. Nós falamos isso, João fala claramente isso, né? De quem nós perdoarmos os pecados, nós seremos perdoados. O Senhor falou com os discípulos que tudo aquilo que nós quisermos que os homens nos façam, que nós precisamos primeiramente fazermos a eles. Só que quando nós andamos nessa direção, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido e querida jovem, quando nós andamos nessa direção de, de sermos bênçãos nessa terra, o Senhor falou com Abraão: Abraão, anda na minha presença, ser perfeito, ser tu uma bênção. Deus convidou Abraão para andar na sua presença e ser perfeito e ser uma bênção. Nós cremos e inferimos isso que quando Abraão, ele começou a andar na presença de Deus, tudo isso já foi imputado em Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, quando nós aplicamos o nosso coração em andarmos na presença de Deus, nessa direção,
nós nos tornamos uma bênção. E esse Espírito vai trabalhando o nosso coração dia a dia, essa perfeição. E o estágio final para aqueles que aplicam o seu coração em ser obedientes a Deus, em andar na sua presença, o estágio final deste ser humaninho incrível, é se tornar um homem perfeito em Cristo. Então, essas bênçãos sendo acrescentadas à nossa vida, dia a dia, esse espírito aqui, olha, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Esse nosso estado de aplicar o nosso coração em andarmos em obediência, nós começamos a ser bênção na vida das pessoas nessa terra, porque nós nos tornamos bênçãos primeiramente em nossa vida. Presta atenção nesse tripé, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã. Deus é bênção na minha vida e eu sou bênção na vida das pessoas. Deus é bênção na minha vida. Porque Deus é bênção na minha vida, eu também sou bênção na minha vida. E eu sou bênção também na vida daqueles que estão próximos a mim. Sabe o que acontece quando Deus é bênção na minha vida? E eu sou bênção na vida daqueles que estão próximos a mim? Eu passo a existir nessa terra como sendo uma autoridade constituída por Deus. Como que nós fazemos mal àquelas pessoas que nos fazem bem? Como nós tratamos de uma maneira desleixada aquela pessoa que sempre nos tem em alta consideração e em devida honra? Nós sabemos que o estado da humanidade não é bom. O homem ele foi criado de uma maneira bela e perfeita. E nestes últimos dias a palavra de Deus fala que como ser humano, a humanidade ela não está bem. Mas nós aqui estamos crendo é na promessa de Deus. A palavra de Deus deixou clara para nós que o Senhor teu Deus te exaltará. Creia, meu amigo irmão, essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Nós nos tornamos uma autoridade constituída por Deus. E toda autoridade constituída por Deus, ela é digna de respeito, de consideração e devida honra. E os mandamentos e esse espírito de obediência chegando no nosso coração, nós o nosso ser humano, o nosso ser, a nossa pessoa, ela vai ser digna de honra. Graças a Deus por isso, entenda, meu querido irmão. Hoje o ser humano criado de uma maneira bela e perfeita, uma autoridade representativa de Deus nessa terra, muitas das vezes ele está num estágio a quem esse universo pensa que ele não merece respeito, não merece consideração por causa das suas atitudes. Aqui falou, né? Vede prudentemente como andais, mas se nós não atentarmos, nós não vamos estar andando de uma maneira prudente, nós vamos estar existindo não prudente, nós vamos estar existindo nécios, de uma maneira nécia, nós vamos estar existindo não como um sábio. E quando nós caímos para esse estágio de não andarmos prudentemente, de andarmos como nécios e de andarmos como uma pessoa não sábia, nós estamos sendo destituídos dessa autoridade representativa de Deus. Se por um lado aquele que anda prudentemente, aquele que não anda como nécio e aquele que anda como um sábio, ele é uma autoridade representativa por Deus,
de Deus. Por outro lado, aqueles que são destituídos desse estilo de vida, de andar prudentemente, de não andar como nécio e andar como sábio. Ele que é destituído, ele deixa de ser uma autoridade. E, e esse vede prudentemente como andais, já é esse espírito de obediência agindo no nosso coração. Portanto, vede prudentemente como andais. Ver prudentemente como nós temos andado, considerando a nossa maneira de ser, a necessidade. O que é a necessidade? Deus nos criou de uma maneira tão bela e perfeita. Deus nos criou com a mente para pensar. Deus agora, por meio do seu Espírito em nós, nos deu sabedoria. Agora nós temos condição de fazer escolhas, né? Tomarmos as melhores decisões. Tudo isso é possível, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido, querida jovem. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E a promessa do Senhor que o Espírito Santo de Deus ele nos torna sábios. E agora nós também podemos nos emocionarmos, colocar controle, freio nas nossas emoções, não morrermos de tristeza, né? Nem termos uma alegria desenfreada, né? Essa alegria que é uma alegria mais relacionada com a falta de responsabilidade. Meu desejo agora é ser alegre, eu quero ser alegre, né? Ou então o oposto disso, nada faz sentido para nós. A palavra fala que os homens dos últimos dias, eles se tornarão desafeiçoados. O que é desafeiçoados? É aquela pessoa que não coloca termo, limites para suas emoções. Então agora, graças a Deus, nós agora temos o Espírito de Deus. Agora nós podemos controlar o nosso ser. E de onde vem essa capacidade de exercer domínio sobre o nosso ser? Está em nós agora nos aproximando de Deus e colocando este nosso coração para ser obediente aos mandamentos do Senhor. E quando nós vemos prudentemente como andamos, quando nós tratamos toda a necessidade do nosso ser, e quando nós ambicionamos a existirmos como os sábios do Senhor, como os ensinados do Senhor, quando nós estamos remindo o tempo e entendendo que os dias são maus, nesta hora, esse espírito de obediência, ele nos torna autoridade. As pessoas precisarão chegar diante de você, mas saber que estão diante de uma autoridade constituída por Deus. É isso, meu querido irmão, que eu desesperadamente estou tentando falar com você. Essas são as pessoas que Deus ele vai exaltar, mas esse estado de exaltação ele é para todos. Nós estamos aqui como boca de Deus falando para você nessa manhã, para que você ambicione se tornar essa autoridade. Como assim se tornar autoridade agora? A esposa terá que reconhecer o seu marido como uma autoridade, porque este homem ele é digno de honra. O homem agora terá que reconhecer a mulher como uma autoridade, porque essa esposa que está junto com você é uma esposa digna de honra. Os seus filhos são autoridade. Precisa tratar os seus filhos com respeito. Quando nós vamos para a sociedade, nós precisamos, no mínimo, sermos éticos e morais com as pessoas, porque elas merecem isso, porque elas são a autoridade constituída por Deus. Na verdade, o ser humano, ele é uma autoridade constituída por Deus.
o que nós vemos muitas das vezes é pessoas que estão sendo, que foram destituídas, desqualificadas dessa condição de ser autoridade. Mas nós estamos aqui, a nossa preocupação missionária de pregar o evangelho, que nós a palavra de Deus, que é o evangelho de Deus, que a palavra fala que é o evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós cremos que por meio do nosso falar, do nosso promover o evangelho de Deus, todo ser humano é poder de Deus para a salvação. Esse poder agindo nos traz de volta a esse estado de sobriedade e de nos tornarmos essas pessoas dignas de honra, dignas de consideração, dignas do nosso amor. O Evangelho de Deus, ele nos traz para um estado normal, esse estado tal qual nós fomos criados, à imagem e semelhança de Deus, sendo uma autoridade representativa de Deus. E tudo isso é possível porque agora o Espírito Santo de Deus habitando a nossa vida. A primeira coisa que o Espírito Santo de Deus coloca no coração do homem, leva a ocorrer no coração do homem, é buscar a presença de Deus. Ao meu coração ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Essa foi a experiência do salmista e essa também é a nossa experiência. Buscar a presença desse Deus, esse espírito de obediência, ele nos empurra para buscarmos a presença desse Deus e considerarmos o seu falar. E quando nós consideramos o falar do Senhor, o nosso ser, ele é abençoado com a bênção de nos tornarmos uma autoridade nessa terra. Nós não somos objetos de culto, não é sermos um ídolo, mas é sermos respeitados. Há uma necessidade de, como ser humano, nós respeitarmos uns aos outros, sermos respeitados e respeitar. Esse é o equilíbrio do nosso sistema. Precisa haver pessoas dignas de respeito e precisa ser pessoas a quem nós precisamos respeitar e precisa haver pessoas que nos respeitem. Este é o equilíbrio do nosso sistema, do reino dos homens. E é para essa direção que Deus está direcionando cada um de nós. A sua vida, a sua experiência de viver os seus dias agora, colocando o seu coração diante de Deus, vendo prudentemente como se anda, deixando para trás toda a necessidade, buscando de Deus a sabedoria. Esse é o estado de obediência que vai promover a sua pessoa neste universo como uma autoridade e vai fazer com que você também reconheça a autoridade. Na verdade, a primeira coisa que quando nós nos tornamos autoridade, é vermos que existe autoridade. Se nós não vemos as autoridades, é porque nós também não somos autoridades. E quando nós vemos a autoridade, nós respeitamos, também nós somos respeitados. Eu quero crer que essa palavra, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, é para trazer equilíbrio para a nossa pessoa individualmente e também para trazer equilíbrio para dentro da nossa casa e automaticamente uma casa, né, que desfruta desse viver equilibrado, ele se torna uma bênção na sociedade. Vamos avançar, permitindo, né, que por meio da obediência o nosso ser ele venha a ser trabalhado e nós venhamos a fazer parte daqueles que são dignos de honra e nós também possamos também, por meio dessa bênção, com os nossos olhos abertos, nós entendermos que nós precisamos nos portar nessa cidade, honrando e respeitando as pessoas que estão à nossa volta. Eu quero crer que esse é o estilo de vida e a oração que o Senhor fez. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino. Faça-se na terra a sua vontade, assim como ela é feita nos céus. Eu quero crer que essa disposição, esse espírito de obediência, vai trazer para a nossa vida pessoal, para o seio da nossa família e para a nossa sociedade a realidade do reino de Deus. O reino, né? Esse reino agora, que é o reino dos homens, mas com a realidade do reino dos céus. Não vamos deixar de sonhar, não vamos deixar de ambicionar. Não sabemos quantos dias vamos estar aqui nessa terra, quantos anos vamos estar, mas o nosso desejo é que por meio da nossa parte, da nossa, debaixo da contribuição individual de cada um de nós venhamos trazer para essa terra a realidade do reino dos céus. Como nós vamos fazer isso? Sendo autoridade e respeitando a autoridade. A maneira do caos ir embora é quando nós vemos que existe essa ordem, né? O que leva embora o caos é a ordem, e o que traz a ordem é a autoridade. Quem coloca a casa em ordem, quem coloca o ambiente em ordem, são as autoridades. E quem são essas autoridades? Somos eu e você. Por que que nós somos autoridades? Porque nós somos obedientes à palavra de Deus. E esse espírito de obediência está modificando o nosso ser, nos tornando pessoas tão dignas de honra e honrando e fazendo com que nós existamos os nossos dias, funcionando como um ser humano normal, que usa a sua mente, a sua capacidade de decidir e a sua capacidade de emocionar saudáveis, porque a presença de Deus e esse espírito de obediência está curando o nosso ser a partir do nosso espírito. É que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao nosso coração essas palavras, que esse dia, né, possa ser o Espírito Santo de Deus possa usar essa direção para trabalhar em nós e principalmente essa capacidade de observarmos e compreendermos as bênçãos que nós desfrutamos quando nós colocamos o nosso coração, inclinamos o nosso coração a ser obediente à palavra de Deus. Deixo para você, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido e querida jovem, um forte abraço fraterno em Cristo.